Salve, salve, salve galera! Bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje, um podcast sobre futebol. Eu queria começar, primeiramente, hoje, para fazer algumas correções do podcast anterior, do podcast de ontem. Correção, não, na verdade, né? Quando eu comentei da seleção da rodada, eu falei do Atlético. O jogador que eu não me recordava era o Bruno Guimarães, tá? Ele tá Atlético Paranaense, tá na seleção do Campeonato Brasileiro. Então a seleção do Campeonato Brasileiro totalmente rubro-negra, né? Com jogadores do Flamengo e do Atlético Paranaense. Tinha falado alguns, alguns podcasts anteriores, algumas gravações. A moda esse ano, final desse ano, pelo menos foi ser rubro-negro, né? Ser rubro-negro é estar em estado de graça, pelo menos esse final de temporada, e o Atlético e o Flamengo confirmaram isso com essa seleção da rodada. Claro que outros jogadores poderiam ter entrado, né? Mas é, é muita coisa que entra nessas, nessas votações é o momento, né, dos times e dos jogadores. Então, alguns outros que se destacaram, e a gente pode pegar alguns aqui, o Michael do Goiás, o Dudu do Palmeiras terminou jogando demais, mas justamente pelo pacote como um todo, né, do que foi não só os últimos jogos, mas a temporada, dos números, né, de assistência, de gols, aí acabam ficando e também de títulos, né, porque o Flamengo campeão absoluto e o Atlético, mesmo campeão da Copa do Brasil, conseguiu aí chegar muito alto na tabela. Então fica essa votação avalia tudo isso, né? Deveria entrar mais gente, né? É difícil, né? Tem tanta gente boa, o campeonato tem tantos clubes, tantos jogadores e às vezes algum ou outro acaba sendo injustiçado. Isso é natural, mas eu acho que foi bem, os jogadores foram bem escolhidos, né? A única coisa que eu aí sim queria corrigir, que quando eu falei do goleiro, né, o melhor goleiro da seleção do campeonato, que foi o Santos do Atlético, eu falei que poderia ter sido o Diego Alves, porque ele foi mais decisivo. Na verdade, o Diego acho que foi mais decisivo nas competições de mata-mata, né? Caso a Libertadores. Brasileirão, ele, óbvio, teve a sua parcela aí, né? Contribuiu em várias partidas que o Flamengo passou por momentos difíceis, né? E aí comprovou que não só tinha um grande time, com um grande ataque, com um, um, um esquema tático muito forte, né, de recomposição, de todo mundo defender, mas também tinha um bom goleiro, tem um bom goleiro. Então o Flamengo ganhou várias partidas, ganhou por méritos, porque tem um esquema tático muito ofensivo, né, sempre propõe o ataque e não abre mão disso. Mas em várias partidas eu me recordo aqui, o Flamengo só não tomou o empate ou só não perdeu a partida graças a boas atuações do Diego Alves. Então, sim, eu acho ainda que ele deveria ter entrado nessa seleção. Todo respeito ao goleiro do Santos do Atlético Paranaense, mas acho que o Diego teve momentos, eu acho que de mais importância nessa campanha do Flamengo, tá? Todo respeito mais uma vez, aqui eu só tô corrigindo porque ontem eu falei que ele foi mais decisivo e tal, mas eu acabei lembrando de alguns jogos da Libertadores, tá? E pensando em Brasileirão, ainda assim eu acho que ele teve um papel mais importante, né, na campanha do Flamengo do que, por exemplo, ele na campanha do Atlético Paranaense. Claro que fez grande destaque, foi convocado para a seleção, o Diego Alves não foi, então só por aí já é um ponto mais a favor do goleiro do Atlético, mas eu acho, mais uma vez, minha opinião pessoal, tá? Que pelo menos o goleiro, o Bruno Guimarães, eu acho que foi válido, né? Tem uma posição ali que seria do William Arão, só que o William Arão é um cara que, se comparar com o Bruno Guimarães, eu acho que realmente o Bruno Guimarães foi melhor. Mas questão de goleiro, pau a pau, eu acho que nivelado, né? Dá para colocar nessa conta aí até o goleiro do Palmeiras, o Everton, que também foi convocado para a seleção, mas mais uma vez, pelo menos, minha opinião pessoal, eu acho que o Diego Alves teve uma parcela aí, uma porcentagem a mais, de importância para essa campanha do Flamengo, tá? Todo o time jogou, fez por merecer, mas ele também fez a parte dele e ele evitou aí
possíveis resultados negativos ao longo dessa campanha super vitoriosa, tá certo? Só essa parte de correção, seguir rapidinho falando de Atlético, tá? Porque o Atlético não tem de definição em relação ao Rogério Ceni, abriu negociação para renovar com o Thiago Heleno, dizem que o Corinthians tem interesse no Nicão, tá? Então o Atlético segue ainda sem um técnico oficial aí para o ano de 2020. Confirmaram, né? Eu não cheguei a comentar aqui, mas confirmaram o Eduardo Barros pro estadual, tá? Um cara que fez uma excelente campanha nesse final de temporada. Claro que pegou o time num momento muito bom, mas ele conseguiu fazer um excelente trabalho de manter o time focado, de manter o time concentrado, manter na mesma pegada, porque já acabou, praticamente acabou, tá todo mundo pensando em férias, já estamos classificados para a Libertadores, e ele eu acho que teve essa competência de manter o time jogando em alto nível, mesmo já no momento do campeonato onde é natural os jogadores tirarem o pé do acelerador. Então, confirmado, né, já há alguns dias pro estadual. Em relação ao técnico, ele não é o técnico oficial, né? O Atlético tem proposta pro Rogério Ceni e o Rogério Ceni já disse que define o seu futuro até sexta-feira, né? Tem uma proposta aí do Fortaleza, uma proposta um pouco mais generosa, né? Ele que já tinha voltado para o Fortaleza, deve ter aí feito uma negociação bacana para voltar. Agora é uma negociação que envolve muito mais coisas, com certeza, porque o Fortaleza, né, termina numa colocação de tabela interessante, vai ter mais receita por jogar a Série A, pela premiação na posição do campeonato. Então, o Fortaleza tem essa condição, talvez, de propor alguma coisa mais, se não em termos salariais, pelo menos em relação ao elenco, para que o Rogério monte um elenco competitivo. E o Atlético Paranaense nem se fala, é campeão da Copa do Brasil, termina aí, né, na zona de classificação para a Libertadores e quinto colocado, então uma premiação muito interessante, tem muita receita, claro que não pode sair gastando a rodo, né? Isso a gente sempre fala. O Atlético é um time, em relação ao planejamento, é um time muito consciente, né, na sua gestão do que pode fazer, mas com certeza tem muito mais poder financeiro do que um Fortaleza e poderia propor a um Rogério um, um ambiente um pouco mais favorável, não só em relação à estrutura, porque é um time já hoje reconhecidamente muito forte na sua estrutura, no seu planejamento, mas também em relação aos jogadores. Então, tem uma parada difícil para resolver o Rogério, né? Eu pelo menos já deixei nada contra o Atlético, tá? Mas eu já deixei a minha opinião pessoal aqui. Eu acho melhor, pelo menos essa temporada, mais essa temporada, pelo menos só mais essa, o Rogério ficar no Fortaleza. Assim como eu achei melhor o Thiago Nunes permanecer no Atlético Paranaense, como eu achei melhor o Sampaoli ficar no Santos, porque são treinadores que chamaram atenção com um ano. Imaginem o que eles poderiam fazer com o Rogério, não, já vem chamando atenção já, não é desse ano, né, desde o ano passado na campanha da Série B. Mas o Thiago Nunes também, campeão da Sul-Americana, mas né, caso do Thiago Nunes, possibilidade de jogar uma Libertadores com um time forte, um clube que ele conhece a estrutura, o Sampaoli também, um cara que é considerado por muitos críticos o melhor técnico do Brasil, porque pegou o Santos com o elenco que tem e termina numa colocação de tabela extremamente favorável, né, que inacreditável para alguns, pelo menos considerando o elenco do Santos, tá? Eu pessoalmente também já falei aqui, eu acho que o trabalho que fez o São Paulo foi muito mais difícil do que fez o Jorge Jesus. Claro que títulos é o que consagra. Então o Jorge Jesus é sim o melhor técnico do Brasil, porque conquistou dois títulos extremamente relevantes, mas assim, pensando em trabalho, dificuldade de trabalho, limitação de elenco, né? Questão de estrutura também, eu acho que o trabalho que fez o São Paulo foi um pouco mais difícil, tá? Mas não discordo de que o Jorge Jesus é o melhor técnico do Brasil, mais uma vez, porque títulos é o que consagra. E o Jorge Jesus ganhou títulos do São Paulo e não. A gente tem que ser frio em relação a isso. Não adianta a gente ficar falando, o Messi tem tantos títulos
de melhor do mundo, mas tem uma Copa do Mundo? Messi não tem uma Copa do Mundo. Ah, o Neymar, a transação mais cara da história do futebol, mas tem uma Copa do Mundo? Não tem. Então, é isso que a gente sempre vai, é, é, inevitavelmente, vai entrar nesse campo de discussão. Ah, o Sampaoli pegou um time como o Santos, um elenco de jogadores desacreditados, com um nível técnico muito inferior ao Flamengo e consegue terminar aí vice-campeão. Ah, mas ganhou títulos? Não ganhou. Então, né, o melhor técnico é o Jorge Jesus. Mas eu acho que o trabalho que foi feito foi um pouco mais difícil do Santos, até pelo relacionamento interno, né, de não conversar, passar muito tempo sem conversar com o presidente, né, dificuldades aí de relacionamento, precisou ter o Paulo Autuori, então tudo isso entra na conta. E é por isso que eu falei, talvez seria interessante o São Paulo se manter no Santos pelo trabalho que ele fez e pela perspectiva, porque conhece o clube, apesar dos problemas de relacionamento, conhece jogadores, tem muita simpatia com a torcida, com os meninos ali que sobem na árvore, né, para ver os treinos ali, recentemente levantaram ali a plaquinha de Fica São Paulo. Então, é por isso que eu falo, se tem um bom trabalho, eu pelo menos prefiro no ano seguinte que esse trabalho continue, porque a perspectiva é muito boa. A mudança, ela é legal, eu acho que os técnicos têm que ser ambiciosos, né? No caso, o Thiago Nunes sai do Atlético, vai para o Corinthians, né? O Rogério Ceni, se sair do Fortaleza, já foi para o Cruzeiro, não deu certo, mas se sair for para o Atlético, é outra mudança, é uma mudança também que eu considero ambiciosa, mas é quando você já está numa estrutura de trabalho que é bem sucedida e tem a perspectiva de possa ser ainda mais bem sucedida, né? Pelo menos a nossa vontade é de ver a continuidade, de ver algo ainda mais grandioso, tá? Mas vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos aí em relação ao Atlético, ao Rogério Ceni no Fortaleza, que ainda segue indefinido. Mais uma vez, destaco aqui, diz que vai definir o seu futuro até sexta, então a gente vai ficar acompanhando e vai repercutir qualquer coisa que aconteça, tá? E hoje um podcast mais curto, eu só quero finalizar novamente esse podcast para falar de Santos e Palmeiras, a novela São Paulo continua, né? Eu falei rapidinho já, acabei de falar do São Paulo e o São Paulo saiu aí uma notícia ontem à noite, né? O Santos divulgou ontem à noite de que o Sampaoli tinha pedido demissão. E isso aconteceu já na segunda-feira, né? Você vê o tempo que os caras levam para divulgar, que o São Paulo se manteve em silêncio, né? Perguntado se ele ficaria na Vila, ele disse talvez, né? Deixou um ar de mistério, mas aí o Santos divulgou ontem à noite que o Sampaoli realmente ele pediu a demissão já na segunda-feira, né? Porque houveram desavenças na reunião, então ele já pediu para deixar o clube e agora está em negociação com enfim, o jurídico aí, os recursos humanos do Santos. Diz que ele tinha pedido aí a liberação da multa rescisória da comissão técnica, o presidente não liberou, eles se exaltaram e aí ele já pediu para deixar o clube, já não dava mais, então o Sampaoli está fora, né, do Santos, para não tá mais no Santos, não vai seguir no Santos na temporada de 2020, tá? O que pode animar o torcedor palmeirense, mas por outro lado também desanima, porque essa negociação com o Palmeiras esfriou muito, né? Nas últimas semanas a gente ouviu muita gente já cravando essa negociação. Alguns acham que o São Paulo está meio que fazendo essa novela para não ficar mal com o torcedor do Santos. A gente só vai saber se de fato foi isso, se a negociação se concretizar entre o Palmeiras e o São Paulo. Mas há quem diga que ele está fazendo esse teatro só para não ficar mal com os Santistas. Mas fato é que ele pediu aí 2 milhões ao Palmeiras, né, de livres de impostos para ele, para a comissão, tá? Mensais, isso, 2 milhões mensais, uma pedida extremamente alta, tá? O Palmeiras já disse que esse valor não dá, não vai cometer loucuras financeiras para trazer o Sampaoli, até porque tá aí o exemplo do Cruzeiro. Então o Cruzeiro já deixou um sinal de alerta para muita gente, tá?
E o Palmeiras não vai ser esse time que vai cometer esforços desnecessários, despender, comprometer o seu orçamento, né, para trazer um treinador que é o plano A. Eu acho que se é o plano A tem que tentar dar continuidade a essa negociação, mas agora o São Paulo é livre. O Palmeiras disse, né? O presidente tinha dito que vou esperar o São Paulo ficar livre para iniciar a negociação. Então agora realmente estão abertas as negociações, né? Alguns rumores dizem que o São Paulo ainda sonha com o Flamengo, tá? Talvez por isso a pedida é tão alta, né, em relação ao salário, essa pedida de 2 milhões que ele fez para o Palmeiras, tá? Essa pedida salarial altíssima, tá? E talvez ele tenha feito isso olhando que o Flamengo está propondo ao Jorge Jesus. Tá? Para quem não sabe, o Flamengo ofereceu ao Jorge Jesus 8 milhões de euros anuais, tá? 8 milhões de euros livres de impostos, tá? Livres de impostos não, limpos, né? Líquido. Recebe livres de impostos, não, ele vai ter que pagar o imposto dele em cima disso. Mas 8 milhões líquidos, né? Limpos aí para o Jorge Jesus anuais, tá? 8 milhões de euros. Mais uma vez, se a gente pegar a cotação do euro de hoje, vamos fazer a conta aqui? Eu vou pegar a calculadora. O euro está mais de R$ 4. Então eu vou chutar aqui, vou chutar abaixo, vou fazer um cálculo só com R$ 4, mas o euro está mais de R$ 4, tá? Então 32 milhões de reais. Isso chutando baixo, tá? Porque o euro, mais uma vez, está mais de R$ 4. 32, cara. Se a gente dividir por 12 meses e um ano, dá 2 milhões e 600, cara. E o que eu falei, é mais, tá? Porque eu estou fazendo a conversão mais baixa. Dá 2 milhões e 600, 2 milhões e 700. Isso que eu falei, talvez o São Paulo, olhando isso que o Flamengo fez para o Jorge Jesus, ele esteja pensando em algo semelhante, mas é uma cifra, é um valor muito alto, né? E a gente também, com essa oferta do Flamengo, a gente começa a se perguntar o quanto que a saúde financeira do Flamengo está em dia, tá? Porque essa temporada contratou aí jogadores caríssimos, né? Valores muito altos, tá? Eu destaco aqui Bruno Henrique, o principal deles, o Arrascaeta. Então, e agora faz uma proposta de 8 milhões para o Jorge Jesus. Então a gente começa a se perguntar o quanto o quanto isso vai afetar a saúde financeira do Flamengo. Ah, ganhou muito dinheiro em premiação, legal, ganhou mesmo, mas o quanto que isso está começando a está começando ou pode estar começando ou pode começar a comprometer as finanças do Flamengo. A gente se preocupa, tá? Porque começam a circular, quando a gente começa a pôr na conta, são cifras absurdas. Sim, elas são muito superiores ao do Palmeiras, que hoje é considerado o melhor elenco do Brasil e talvez atrás do Flamengo o time mais forte financeiramente, né? Isso é muito além do que pode fazer o Palmeiras. Então a gente começa a se perguntar, cara, quanto que isso não pode prejudicar o Flamengo? Mas enfim, vou deixar esse assunto para outro dia, tá? Então, só para finalizar a questão do São Paulo, ele não está mais no Santos, está fora do Santos, ele já pediu para sair e aí sim agora oficialmente, tá? As negociações podem acontecer entre o Sampaoli, o Palmeiras, né? O Racing ou até eventualmente o Flamengo, já considerando uma possível saída do Jorge Jesus. Segue em aberto, a gente vai continuar acompanhando. O Palmeiras, mais uma vez, não vai fechar se o Jorge Jesus não diminuir essa pedida de 2 milhões, tá? Então a gente vai acompanhar de perto, talvez se definam aí nessa semana, ou se o São Paulo ele não quiser diminuir esse valor, vai para a próxima semana, ou vai para o meio do ano para negociar com o Flamengo, não sei, né? São aí episódios aí que estão por vir nessa nossa novela do nosso futebol brasileiro, tá certo? Como eu falei, hoje um podcast mais curto, vou deixar para falar amanhã um pouco mais sobre Flamengo, essa questão de dinheiro, o que entra nessa discussão, porque ontem eu falei de Corinthians, né, questão financeira, acho que o André Sanches
tem que o Corinthians está com financeiramente equilibrado, e ontem eu vi notícias desanimadoras, tá, em relação à dívida do Corinthians. Então, torcedor corintiano, não sei, mais uma vez destaco que não sei o quanto disso que é verdade, mas a gente traz a notícia aqui para repercutir, né, para a gente discutir, porque isso é importante. Essa questão do dinheiro, ela é muito importante. O Corinthians, nos últimos anos, vem vivendo uma situação razoavelmente tranquila, e essa notícia atual aí que a gente recebeu de que o Thiago Nunes teria dado uma lista de 17 jogadores, isso preocupa, tá? Porque, que eu falei ontem, não vai vir os 17, tá? A gente sabe disso. Na lista tem os principais, mas quem vier vai vir principalmente o Michael, né, que é o cara do momento, que se fala aí que o Corinthians tem interesse e tal. As cifras são altíssimas, tá? Para quem acha que vai contratar barato, não vai. Os valores são altíssimos, porque o cara foi o destaque, foi a revelação do campeonato, jogou demais. E ele vale muita grana. Então só com ele o Corinthians já vai, se de fato trouxer o jogador, já vai ter um gasto muito alto. E aí vão ter uma lista de 16 jogadores. Isso preocupa, cara. Preocupa porque, mais uma vez, o que eu ouvi ontem é que o Corinthians tem uma dívida aí de mais de 100 milhões, cara. Já tem um déficit aí de mais de 100 milhões. Então, é preocupante, tá? Não sei o quanto disso que é verdade. Eu vou procurar mais notícias sobre isso, mais rumores sobre isso, e a gente repercute. Eu falei, não estou aqui para discutir a verdade, o que acontece de fato. A gente repercute, se mais que for, por mais que seja bota, a gente repercute, a gente discute qual o problema disso, né? É pura especulação? É pura especulação, mas a gente discute, né? E a gente projeta aí o que pode acontecer, e se não acontecer, melhor. Se não acontecer nada de ruim, melhor ainda. A gente repercute o que pode acontecer de ruim, porque, ó, se acontecer, a gente fala, ó, isso todo mundo falou, ó, há um tempo atrás, e o que aconteceu com o Cruzeiro, eu não falei aqui, mas muita gente já vinha falando disso, há muito tempo. E aí pagou para ver, aconteceu e tá aí nessa situação, tá certo? Vou deixar então para falar amanhã mais de Flamengo, de Corinthians. Desejo a todos aí um ótimo dia, uma ótima semana, um forte abraço e até amanhã.